Daqui pra frente. Olá, olá, olá! Bruno Maia na área, começando o nosso, já comecei gaguejando, começando o nosso 11º episódio do Daqui pra Frente, podcast sobre inovação, tecnologia e novos negócios na indústria do esporte. E você que está nos ouvindo aí, já é parte dessa família, dessa comunidade, não deixa de divulgar, espalhar para todo mundo. Estamos falando de um assunto que é nichado e precisa encontrar as pessoas certas que estejam buscando isso aqui também, estejam nadando na mesma direção. Afinal, a gente precisa de mais gente para poder fazer a diferença no mercado brasileiro e só com compartilhamento de conhecimento e de informação chegaremos todos lá para transformar o esporte do nosso país, essa nossa paixão, nossa área de trabalho e que nós valorizamos tanto. Então, não deixa de compartilhar, independente da plataforma que você está ouvindo. A gente está no Google Podcast, está no Spotify, está no LinkedIn, está no YouTube, está em um monte de lugar. No meu site, www.brunomaia.cc, né? Tudo isso, todos esses canais você pode nos encontrar, pode compartilhar as informações que eu tenho gerado, produzido, encontrado por aí, compartilhado, né? Então eu peço realmente o apoio de vocês que interajam, deem os joinhas, os likes, todos os compartilhamentos, para que a gente possa continuar avançando, galgando parâmetros, já diria o poeta, né? Além disso, chamar todo mundo mais uma vez para comprar o livro Inovação é o Novo Marketing, Negócios para o Futebol Pós-Covid-19, que eu lancei digitalmente em julho. E olha a boa nova, esta semana que você está ouvindo, quer dizer, não sei se quando você está ouvindo, mas o programa está sendo lançado na primeira semana de setembro, comemorando a chegada do livro físico. Já pode ser encontrado aí em algumas livrarias digitais. Eu destaco a Amazon, que é a primeira que está colocando. Talvez quando você esteja ouvindo, outras já tenham também o Inovação ao Novo Marketing. Se você preferir, tem a versão digital, que é um pouquinho mais barata, que está no www.inovaçãoanovomarketing.com.br. Vamos ter aí em breve um curso para falar mais sobre esses assuntos e também novas lives, novos conteúdos que eu vou produzir em breve em função da divulgação do livro, expandindo um pouco a experiência do conteúdo escrito, né? Tornando ele um pouco mais multimídia. Mas bem, vamos lá ao programa de hoje, que tem um tema que também é tratado no livro, né? E que se tornou ainda mais forte na semana passada. Não é que se tornou mais forte, mas ele voltou, que é o poder da marca dos atletas e a eventual interrogação, comparação que às vezes se costuma fazer sobre a força que eles estão ganhando individualmente frente à marca dos clubes, das ligas, até dos esportes em que eles estão inseridos. Tem sido uma tendência muito grande de negócio no mercado do esporte observar isso. Esse assunto eu acho que começou um pouquinho a ficar mais destacado, talvez ali quando o Cristiano Ronaldo se mudou para a Juventus, né? Saiu do Real Madrid no auge ali e se mudou para Turim, para a velha senhora, e teve uma horda de fãs que seguiram ele imediatamente, pararam de seguir o Real Madrid, passaram a seguir a Juventus. Houve um deslocamento da base de fãs assim muito nítida no ambiente digital, e aí se perguntou, bem, então esses caras não torcem para o Real Madrid? Eles torcem para o Cristiano? E aparentemente sim. Esse movimento aconteceu em várias redes sociais, especialmente no mercado asiático, isso ficava muito claro, e chamava atenção para a questão da personalidade do atleta, né? Quando o Cristiano fez isso, muita gente se surpreendeu e aí começou essa discussão. Pô, vale a pena? Será que o Cristiano Ronaldo, a Juventus, consegue recuperar esse dinheiro, o investimento que foi feito num atleta desse tamanho, através da comunicação digital, através da influência de marca que esse atleta é capaz de transferir para o clube? Quem é maior, Cristiano Ronaldo ou a Juventus? Uma pergunta que pode ofender muita gente, especialmente os mais conservadores. E eu falo disso, trato um pouquinho desse case no livro com bastante atenção, porque, só para você ter uma ideia, até aquela data, mas antes de eu entrar naquela data, só para contextualizar, a gente não vai falar de Cristiano Ronaldo aqui hoje só, a ideia é discutir isso um pouco em função do que aconteceu com o Messi na semana passada, a possibilidade dele estar saindo do Barcelona agora, e para onde ele vai, e a discussão de o Messi vale o investimento que será feito nele, e também vamos falar
do caso envolvendo os boicotes aos jogos da NBA, liderados por atletas e botando abaixo das suas prerrogativas as franquias e também a própria Liga Americana. Então a gente vai chegar nesse assunto, mas na introdução, para a gente poder colocar isso aqui legal, eu queria destacar que quando houve a saída do Cristiano Ronaldo para a Juventus, até aquela data, a Juve acumulava 9,8 milhões de fãs no Instagram, por exemplo. 24 horas depois do anúncio, esse número já tinha subido quase 2 milhões e meio, ou seja, 25% a mais de pessoas passaram a segui-la simplesmente em função do anúncio da ida do CR7. Hoje, para a gente ter uma ideia, essa marca já é acima de 40 milhões. Em 2 anos, isso aumentou 400 vezes. Né? Em outras redes sociais, isso percebeu também. Na Ásia, na Weibo, né, equivalente ao Facebook lá da Ásia, o número saiu de 200 mil para 2 milhões e meio de seguidores, cara. É um absurdo como chama atenção a força desse deslocamento. Né? É indiscutível que a Juventus se tornou maior para os negócios depois do Cristiano, e a gente viu isso, por exemplo, com o contrato da Adidas que eles fecharam. O valor do contrato da Adidas foi dobrado. O contrato com a Jeep, que era patrocinadora, aumentou em 250%. Então você fala assim, cara, realmente, a ida do Cristiano Ronaldo mobilizou muito dinheiro em torno da Juventus, certo? Certo, mas é um custo também muito alto, naturalmente, que não se leva o Cristiano Ronaldo de bobeira, e os efeitos são diversos em várias pontas do negócio. E o resultado disso é que a Juventus teve prejuízo operacional no primeiro ano pelo fato de não ter alcançado as finais da Champions, ou seja, o planejamento econômico estava baseado em levar o Cristiano Ronaldo, gerar todas essas receitas e ainda assim obter sucesso em campo. Né? Como ela não chegou lá, o resultado não aconteceu. E eu até brinco lá no livro falando assim, cara, será que o Cristiano Ronaldo é muita areia para o caminhãozinho da Juventus? Financeiramente eu ouso dizer que sim. Né? O contrato dele tem 4 anos de duração, 4 anos, e você pode pensar, ele vai conseguir recuperar isso a longo prazo, Bruno. O primeiro ano é um ano mais difícil, tem um deslocamento de caixa muito grande, ainda está se formando o novo fluxo de receitas. É verdade, mas no início desse ano, a Bloomberg, o editor da Bloomberg, o John Easton, ele pegou isso e tratou como um case e fez uma projeção de números, que você pode encontrar no site da Bloomberg, mostrando que dificilmente o investimento no Cristiano Ronaldo conseguirá ser recuperado durante os anos de contrato que a Juventus tem. Então aí fica realmente a sugestão de que não dá para discutir, evidentemente, a importância histórica de uma marca como a Juventus, centenária, né, no futebol. Mas em termos de geração de negócio no hoje, o Cristiano Ronaldo é uma marca maior do que a Juventus. Como talvez o Messi seja maior que o Barcelona, a gente vai descobrir agora. O Messi pode até botar em algum cheque, porque ele não é um atleta que explora tão bem a sua marca, ou se preocupa tanto com isso, né? É um pouco mais contido, mais discreto, vamos dizer uma outra palavra, do que o Cristiano, mas também é uma máquina de valor, né? Sem dúvida nenhuma. Então agora a gente vai poder observar quem vai dar mais, como vai se concretizar essa saída ou não, a permanência dele no Barcelona. Né? E como esse projeto que venha a contratá-lo conseguirá se planejar para recuperar os investimentos financeiros. É evidente que existem ganhos que transcendem o aspecto financeiro, né? O inspiracional, a projeção da marca, né? Mas em algum momento isso tem que voltar em resultado. Então a gente vai ter que ver como isso vai acontecer, especialmente se o Messi se mudando não performar com sucesso, não for campeão, né? Porque a gente mede realmente o valor do ativo, do jogador, sem tanta influência das conquistas que o clube faz e que são conquistas coletivas, né? E que podem interferir nisso tudo. Então é um case que eu acho que funda essa discussão. Depois a gente viu algo parecido com a ida do LeBron James para o Los Angeles Lakers, movendo uma legião de fãs atrás dele para a base do time de Los Angeles, esvaziando a base do Cavs, do Cleveland, né? O time o time de origem do LeBron, tanto no início da carreira, quanto depois ele saiu, foi para o Miami Heat, voltou, foi campeão no Cavs e de lá se deslocou para o Lakers. Um outro exemplo que eu gosto muito é o do Colin Kaepernick, o quarterback do San Francisco 49ers, que em 2016 se ajoelhou na hora do hino americano e por conta disso criou um movimento grande de resistência negra na NFL e foi boicotado. Era um dos 5 melhores quarterbacks talvez naquele momento da liga
e não arrumou mais lugar em time nenhum nas temporadas seguintes, no que ficou sendo claramente um boicote da liga a ele, né? Em 2018 ele foi personagem de uma campanha global da Nike muito, muito forte, né? Então ele sozinho conseguiu se projetar com o seu discurso, com a força da sua atitude, da sua comunicação, para ter esse valor de marca reconhecido, e a Nike endossou a posição dele, ainda que isso houvesse uma resistência grande na sociedade americana. Lembro que foi matéria na época a desvalorização na bolsa que a Nike teria tido no dia daquela campanha, né? Uma pressão econômica grande que foi feita naquele momento. E agora, durante esse período que estamos em quarentena planetária, né, em 2020, com os brutais assassinatos do George Floyd e de outros ativistas não, mas outros negros americanos que levantaram novamente a discussão sobre o racismo naquele país, voltando à tona, né, a gente viu a figura do Kaepernick voltar muito forte. No meio desse caminho, ele criou uma ONG, não sei se é uma ONG, uma fundação, se não me engano, chamada Know Your Rights Camp, que atua na briga pelos direitos da comunidade negra americana, que vem se tornando referência no assunto desde então nos Estados Unidos e que recebeu muitos investimentos, muitos fundos. Inclusive o fundador do Twitter foi um que doou mais de 3 milhões de dólares durante a quarentena, evidentemente movido pela comoção causada pelo caso do George Floyd, toda a mídia norte-americana. Então ele voltou a ter uma primazia de discurso muito grande, e hoje imagina-se que talvez na próxima temporada, até porque os protestos ficaram muito mais fortes em todos os níveis dos atletas dos Estados Unidos, seja quase impossível que o Kaepernick não volte para a NFL, porque ele passou a ter um valor de marca muito grande, né? Ele continua treinando, continua dizendo que sonha em voltar a disputar a Liga Americana de Futebol americano, com perdão da redundância. E se o fizer, vai ter sido uma belíssima vitória da marca pessoal sobre não só a franquia do 49ers, como sobre a própria liga norte-americana, das maiores marcas do mundo, que o boicotou e vai ter que recebê-lo de volta provavelmente nos próximos meses. Existe uma grande possibilidade disso acontecer. Engraçado que no meio da quarentena, os 49ers, o antigo time do Kaepernick, resolveu se posicionar apoiando uma hashtag que houve, que eu não lembro exatamente qual foi agora, acho que era Black Tuesday, alguma coisa assim, não lembro exatamente qual delas que foi um movimento na internet em prol da luta negra e tal, e aí foi massacrado, fortemente massacrado para aderir a essa campanha, não pelo fato de aderir, mas porque quando o Kaepernick estava lá não deu apoio a ele, né? Então, o não posicionamento naquele momento foi um posicionamento e gerou um custo de imagem para o 49ers difícil de recuperar. Então você perdeu a autoridade para se associar a um tema que se mostrou relevante para a vida norte-americana. Já era, certamente, na época, agora mais ainda, né? E a gente viu a comunidade do basquete nos Estados Unidos se levantar muito também a respeito dessas violências civis que têm acontecido, sendo filmadas, não que tenham acontecido, né? Porque é aquela história. Não lembro exatamente quem foi que falou isso, se foi Spike Lee, não lembro quem foi. Isso tudo sempre aconteceu, a diferença agora está sendo filmado, né, e jogado nas redes sociais, amplificado com muita força. Então essa série de discursos de supremacia branca, de violência policial contra negros, né, tem tido o LeBron James, que a gente já citou aqui hoje, um dos grandes líderes de discurso, né? O LeBron tem puxado muito o barulho dessa briga. O LeBron é um cara que tem uma escola maravilhosa chamada I Promise, que fica na cidade natal dele, que agora esqueci o nome da cidade natal dele, acho que é no Arkansas, e que recupera jovens em idade escolar que por alguma razão tiveram uma repetência no seu currículo, e ele percebeu, porque foi a história dele, que muitas vezes os jovens eles vão se afastando da formação acadêmica conforme vão tendo alguns desestímulos na sua história, seja porque ficou sem grana, porque teve um problema familiar, porque repetiu de ano, e aí começa a sofrer bullying, isso vai gerando um processo negativo, um círculo negativo que afasta cada vez mais, dificulta a recuperação do jovem. Então ele criou uma escola para reinserir esses meninos, meninas, que eventualmente tenham passado por um processo difícil, para não desistirem, para se comprometerem, né? O nome da escola I Promise vem disso, do compromisso em recuperar seu desenvolvimento, né? E dar a volta por cima.
E ele tem usado isso como bandeira em compromisso com os próprios alunos do projeto dele. Ele cita eventualmente I Promise nos posts que ele faz, se posicionando a respeito deste assunto todo. Então é um cara que tem realmente muita autoridade, não é um discurso de hashtag, ele é um ativista realmente da causa e que sabe usar o espaço que tem na mídia em prol de um discurso coletivo. O LeBron, nessa semana, foi uma das lideranças que puxou... Na verdade, o time do Milwaukee Bucks se recusou a jogar o quinto jogo da série dos playoffs da NBA, surpreendendo o mundo numa atitude, não vou dizer radical, mas uma atitude mais forte do que o que a gente está acostumado a ver, em cima da hora, suspendendo transmissões para o mundo todo dos jogos, em seguida puxando um movimento de boicote de outros clubes, a ponto de que os dois times de Los Angeles, os jogadores dos dois times de Los Angeles, do Clippers e do Lakers, se posicionaram a favor de um boicote completo ao final da temporada da NBA, que está sendo disputada na bolha lá de Orlando, que foi tema do nosso podcast anterior, do podcast 10, sugerindo isso, se posicionando fortemente e arrecadando apoio de muitas frentes. Nos Estados Unidos, o Barack Obama se posicionou, evidentemente que existe um momento eleitoral que torna tudo mais sensível na realidade americana e no qual o LeBron se posiciona também. E ele faz a campanha para que as pessoas votem pelos Correios, uma discussão grande que está acontecendo nos Estados Unidos. Trump tem tentado esvaziar, sugerir que é um processo que pode ser fraudulento, desencorajar as pessoas a votarem por correspondência, que é um formato que existe por lá. E o LeBron tomou partido, não, tem que votar, tem que exercer sua voz, e claramente numa posição política, exercendo a sua posição em relação a tudo o que acontece nos Estados Unidos e fazendo com que o Trump tenha tido que responder sobre a NBA e falado de merecido NBA, dito que sabia que as pessoas estavam cansadas da NBA e que não estavam mais assistindo tanto. Então, assim, o movimento de atletas individuais, seja no caso, aqui eu estou botando um protagonismo maior no LeBron, porque ele é o protagonista da NBA hoje em dia e não foge da responsabilidade de se posicionar. Mas, no caso, enfim, já citei aqui o movimento dos atletas do Milwaukee Bucks, que foi quem puxaram essa onda agora, mas a gente está falando de novo dos atletas se sobrepondo às suas franquias, dos atletas se sobrepondo às próprias ligas e pautando a discussão de para onde o esporte vai, usando a sua força individual. Né? E fechando essa reflexãozinha do podcast dessa semana, eu cito um artigo que eu escrevi para Veja há 2 semanas, mais ou menos, por conta da final da Champions League, quando você tinha lá o Neymar contra o Lewandowski, os dois maiores atletas, pelo menos do TikTok nessa temporada, com números incríveis de resultado na rede social. E na matéria, no artigo, perdão, eu citava o fato de que o Lewandowski tem quase o triplo da quantidade de seguidores que o Bayern de Munique, e o Neymar tem mais que o triplo dos seguidores do PSG nos seus TikToks, e mostrando que a importância que esse conteúdo mais, como é que eu vou dizer, escapista, né, que não é conectado ao factual, não é conectado necessariamente sempre só às grandes causas, né? É o dia a dia, a brincadeira, a interação. São conteúdos, por exemplo, que, óbvio, crescem muito nas redes sociais e tem nela a sua principal casa, mas que os clubes e federações dificilmente se associam. A gente está vendo nesse momento no Brasil toda a discussão a respeito de OTT, direito de transmissão, uma série de coisas que são super relevantes, que a gente também já conversou em alguns podcasts aqui, mas a gente não vê um aprofundamento da discussão desse tipo de conteúdo mais simples que tem o poder de apaixonar, de criar a conexão emocional. Então a gente só está agora pensando no nível de como a gente vai monetizar algo que a gente não se preocupou lá atrás, que agora tem um tamanho grande e que ninguém criou base para fazê-lo. Ao passo que outros movimentos continuam acontecendo, como esse dos jogadores, que ocupam o lugar desses conteúdos mais simples de interagirem, de serem mais rápidos e menos pretensiosos, menos preocupados com o que vai aparecer da imagem, as suscetibilidades de um treinador ou de um jogador, né? menos ligado a essa coisa que vem do jornalismo, talvez um pouco mais, e dos meios tradicionais de comunicação. Os jogadores estão lá fazendo dancinha, brincando, interagindo, fazendo desafios nas suas redes sociais e movendo cada vez mais o engajamento na sua direção. Isso na frente se reverte em credibilidade, se reverte em paixão, se reverte em identificação, pertencimento, né? E é por isso que agora, fechando o programa, a gente dá a volta, entende por que o Cristiano Ronaldo
pode ficar maior do que a Juventus em termos de mercado? Né? Por que o Messi pode ficar maior que o Barcelona? Por que o LeBron James pode ficar maior do que o Lakers? Por que o Kaepernick pode ficar maior que a NFL? Né? Não dá para desassociar esse dia a dia da comunicação e de entender-se como parte do entretenimento, como parte da vida social. Né? Uma matéria, um repórter da Copa 90, uma consultoria inglesa, no final do ano passado, falava que, não lembro o número agora exatamente, mas mais de 60% dos fãs de futebol no mundo entre 16 e 24 anos espera posicionamentos políticos a respeito de assuntos políticos dos seus ídolos no futebol e acha que seria bom. E a gente não vê essa discussão acontecendo, a gente vê a contramão disso, né? Sempre fugindo do conflito, sempre fugindo dos posicionamentos, sempre fugindo de se assumir os riscos da personalidade. E quem cruza isso está crescendo cada vez mais. Então eu acho que essa é a reflexão final que fica desses assuntos. Vamos observar aí como é que vai ser a questão do Messi nessas próximas semanas e no próximo ano, provavelmente, especialmente se ele se mover de Barcelona para outro clube, né? A gente vai poder rever esse assunto e ter um novo capítulo pós-Cristiano Ronaldo, né? Para ver se esse clube para o qual ele vem aí consegue performar melhor do que a Juventus com o CR7. Né? Vamos observar também qual vai ser o fechamento da discussão sobre o boicote dos atletas americanos, do basquete americano, aos jogos, em função da situação dos negros nos Estados Unidos nesse momento. Isso vai dar novos capítulos para a gente, mas o importante é estar atento para o tamanho da força e do potencial negligenciado na imagem dos atletas. Isso vale para os profissionais de mercado, isso vale para os canais, veículos de mídia, isso vale para os empresários deles e vale mais do que nunca para os próprios atletas. Beleza, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido. Podcast 11 do Daqui Pra Frente. Homenagem ao Romário, baixinho. Grande abraço se estiver escutando a gente, hein? Imagina, será? Baixinho ouvindo a gente aqui. E aí, baixinho, se estiver ouvindo, já sabe, compartilha no seu WhatsApp, manda pra galera o link aí que você esteja escutando. Compartilha o link do YouTube, segue lá no canal. E também www.brunomaia.cc para acompanhar todos os conteúdos, artigos que eu tenho produzido, materiais que eu compartilho também. E também no meu LinkedIn tem muita coisa, é bom falar. Minhas redes sociais são todas @BrunoMaia14, menos no Instagram, onde é @BrunoMaia. Então todo mundo pode me encontrar lá. 14, para quem não sabe, é o nome da minha agência, por isso Bruno Maia 14. E os conteúdos estão todos lá. E mais uma vez, aproveitem aí que o livro acabou de chegar, www.inovaçãoanovomarketing.com.br na versão digital e também para comprar a sua versão física agora. Muito bem, muito bem, muito bem. Ufa! É isso, pessoal. Obrigado mais uma vez a todo mundo que acompanhou. Vamos para a próxima. As próximas semanas prometem bastante para gente que gosta desse assunto da inovação e das novas mudanças de negócio no esporte. Encontro vocês no 12º episódio do Daqui Pra Frente. Valeu! Daqui pra frente.